Olá, leitores! Hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista na ficção. Primeiro eu quero pedir desculpas para aqueles que assistem as minhas resenhas, as minhas críticas literárias, porque toda vez que eu usei o termo, ponto de vista, foco narrativo, e não expliquei de onde é que vinham esses termos e não expliquei o seu conceito. É porque esse é um assunto muito amplo. Tanto é que tem vários títulos diferentes, A gente pode falar tanto ponto de vista quanto foco narrativo. A gente está trabalhando a mesma coisa. Eu precisava de um tempo para organizar todo o material, decidir qual seria o ponto de partida. São várias técnicas utilizadas para poder compreender e analisar o foco narrativo. E eu poderia começar essa discussão de vários pontos, mas eu decidi começar pelo artigo O Ponto de Vista na Ficção, do Norman Friedman. Mais pra frente a gente vai analisar outras técnicas, outras análises do foco narrativo. Por exemplo, eu tenho aqui o livro O Foco Narrativo, da Alicia Chiappini Moraes Leite. Uma referência mais recente é o livro da Alicia Hasley, que fala sobre o Point of the View. Nós não temos ainda tradução no Brasil. Traz aí uma perspectiva nova para o ponto de vista. Eu quero trazer essas novas análises, várias outras formas de pensar o ponto de vista na ficção, mas a gente tem que começar de algum lugar e eu acho que vai ser um bom start começar pelo artigo do Norman Friedman. E para não perder aí toda essa discussão, se inscreva no canal e se puder já dá o seu joinha, me ajudar aí na divulgação do canal, eu vou ficar muito agradecida. E antes de começar a analisar o artigo do Norman Friedman, vamos pensar aí o conceito do que é o ponto de vista, o que é o foco narrativo. Resumidamente, o foco narrativo é o ponto de vista, de quais olhos nós vamos observar a história. É através dos olhos de um personagem que nós vamos ver toda a história transcorrendo. A escolha do personagem que vai ser esse foco narrativo é de extrema importância, pois dependendo do lugar que esse personagem ocupa na história, vai trazer limitações e benefícios para a narrativa. Existem livros que trabalham com 1, 2, 3, 5 focos narrativos diferentes. Toda vez que o autor opta por um foco narrativo, tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, não somente para o autor conseguir sugar todos os benefícios daquele ponto de vista, mas principalmente não causar confusão com o leitor. Eu volto a repetir. Nós queremos que o nosso leitor não tropece nas palavras, que não precise ficar voltando a leitura para poder compreender quem que estou seguindo agora, quem que é o personagem que está falando agora, o que esse narrador está falando. Eles não podem ter esses tropeços durante a leitura. Tem que ser uma leitura bem fluida. E existem várias oportunidades que o autor pode escolher. E existem várias opções que o autor pode escolher para poder escolher esse foco narrativo. Tanto em primeira quanto em terceira pessoa e seguindo diversos níveis de profundidade. Uma grande história pode ir por água abaixo caso o autor não saiba escolher o seu narrador e o seu foco narrativo. O Norman Friedman abre o seu artigo O Ponto de Vista na Ficção falando que desde a época do Henry James, o recurso literário mais utilizado, que vem ganhando mais espaço, é o desaparecimento do autor. A voz própria do autor vem se diluindo e o autor tem permitido que a história mesmo se conte, conduzida principalmente pelas percepções dos personagens. E a análise do ponto de vista nos ajuda a distinguir os possíveis graus de extinção do autor. E essa se tornou umas formas mais úteis de crítica literária, analisando o ponto de vista das narrativas. E nesse ponto eu gostaria de ler um trecho do artigo bem interessante. Abre aspas. Se a verdade artística é uma questão de compelir a expressão, de criar a ilusão da realidade, então o autor que fala em sua própria pessoa sobre as vidas e fortunas de outros estará colocando obstáculo a mais entre sua ilusão e o leitor, em virtude de sua própria presença. Então, para remover esse obstáculo e tornar a ilusão mais forte, o autor opta por limitar as funções da sua própria voz pessoal. E para criar essa ilusão entre o texto e o leitor, existe apenas uma lei. O autor precisa ser consistente.
Do início ao fim do texto, o autor deve seguir as regras que ele mesmo estabeleceu, que ele mesmo escolheu. Isto é, se ele escolheu um ponto de vista, ele deve começar e terminar o livro daquela maneira. Seja em primeira ou terceira pessoa, escolhendo qualquer personagem ou sendo 1, 2, 3, 4, 5 focos narrativos diferentes, não importa. O autor precisa ser consistente. Isto é, que ele siga as regras que ele mesmo estabeleceu. Vou parando esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito extenso, vai ser cansativo e esse é um assunto bem interessante, então vamos dividir em mais partes. Mas não se preocupe, nós vamos continuar analisando o artigo do Norman Friedman nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui e boa leitura!